Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Sobrac, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. No episódio de hoje abordaremos o tema da prevenção da morte súbita na campanha Coração na Batida Certa. Eu sou Carlos Eduardo Lima, eu sou professor associado de Cardiologia da Universidade Federal do Piauí e sou coordenador da campanha nesse ano de 2022 pela Sobrac. E estamos aqui com dois grandes amigos, arritmologistas, experientes na área. Primeiramente, seja bem-vindo aqui, doutor Alexandro Fagundes, que é professor da Universidade do Estado da Bahia, especialista em estimulação cardíaca artificial, e é o nosso vice-presidente da Sobrac. Seja bem-vindo, Alexandro. Olá, Cadu, muito obrigado aí, boa noite. Um prazer aqui, a gente está aqui compartilhando informações sobre essa importante campanha aí que você está encabeçando aí. Um prazer. Muito bom. E o nosso outro convidado é o doutor André Rezende, que é coordenador dos serviços de eletrofisiologia do PROCAP, da Universidade de Pernambuco, e do HC, da Universidade Federal de Pernambuco. Ele também é mestre em Ciências da Saúde pela UFPE. Bom, meus amigos, é um grande prazer estar aqui com vocês, e essa campanha da prevenção de morte súbita, a campanha Coração na Batida Certa, é uma campanha muito importante, tendo em vista que a arritmia cardíaca é um problema muito frequente. A gente sabe que esses fatores de risco, ou até mesmo a arritmia, elas estão presentes em 1 em cada 4 indivíduos da população, podendo trazer um índice de mortalidade em torno de 300 mil pessoas por ano. Então, isso mostra a importância e o impacto desse problema na saúde pública. Então, quero começar aqui com o doutor André Rezende. Eu gostaria, doutor André, que você, inicialmente, conceituasse as arritmias cardíacas, definir os riscos para a arritmia e outras também que são benignas, que não teriam tanto risco. Olá, Cadu, quero cumprimentar você, cumprimentar o colega Alexandre Fagundes, grandes amigos, dizer que é uma grande satisfação estar aqui nesse podcast, discutindo temas importantes da arritmia, e uma data especial para a gente, né, que é uma data em que nós realizamos a campanha de prevenção de morte súbita e arritmias cardíacas na Sobrac, 12 de novembro, e vamos discutir realmente temas importantes. Em primeiro lugar, conceituando arritmias, quando a gente fala em arritmia, a gente está falando de alteração do ritmo cardíaco. Essa alteração ela pode ser para mais ou para menos. Se o paciente ele tem uma aceleração, um aumento dos batimentos cardíacos, nós chamamos de taquicardia. Se ele tem uma diminuição dos batimentos cardíacos, nós chamamos de bradicardia. E, eventualmente, algumas arritmias pulsam com irregularidade desse ritmo. Então, qualquer tipo de alteração é considerada arritmia. Obviamente que existem alterações que são fisiológicas. Quando a gente fala de aumento ou diminuição, seriam situações anormais. Por exemplo, no esforço físico, nós vamos ter um aumento da frequência cardíaca e durante o sono nós vamos ter uma diminuição, e isso é um comportamento fisiológico. Em relação aos fatores de risco, nós devemos considerar que os pacientes que têm alguma cardiopatia subjacente, eles apresentam um maior risco relacionado a essas arritmias, e a apresentação clínica também traz a sua importância. Então, quanto mais grave o sintoma, por exemplo, tem pacientes que podem ser assintomáticos, né, não sentem absolutamente nada, como ter palpitações que só incomodam, né, um sintoma discreto, e outros até com observação de desmaios, né, síncopes ou até morte súbita abortável. Então, quanto mais grave o sintoma, obviamente, mais grave será o comportamento dessa arritmia. Importante todos saberem, né, André, que nem sempre o fato de ter arritmia quer dizer que vai ter um problema grave, né? Então é muito importante fazer essas distinções de risco, né? E, Alexandro, pensando já, né, nessa abordagem, como você poderia orientar a população para evitar a morte súbita, né, por arritmia? Quais seriam os principais sintomas que as pessoas de risco poderiam apresentar? Então, uma das principais funções dessa campanha é alertar a população que nos assiste, que nos vemos nos consultórios, parentes dos nossos pacientes, alunos de escolas, possibilidade de esclarecer em nível amplo e acessível
sinais e sintomas que são alarmantes no quesito identificação do risco de uma parada cardíaca. Morte súbita é um evento que pode acontecer em vários cenários diferentes, mas a situação é completamente passível da busca de prevenção quando se trata de pessoas aparentemente saudáveis, pessoas que têm uma expectativa de vida maior. E esses sinais, às vezes, eles aparecem, podendo ser detectáveis antes de uma catástrofe acontecer. Tonturas, com sensação de desmaio, palpitações, dor no peito aos esforços, dificuldade de realizar atividades corriqueiras, como um cansaço desproporcional ao subir um lance de escada, palpitações ao realizar algum esforço, e, mais importante ainda, quando se identifica adequadamente um histórico de uma emergência, de um desfecho trágico como esse, em algum parente próximo. Pessoas que já têm histórico na família de alguém que teve uma parada cardíaca, uma morte súbita, inesperada, alguém que morreu dormindo, sem perspectiva de estar doente ou na iminência de morrer, essas pessoas precisam procurar ajuda, essas pessoas precisam fazer uma sequência de avaliações que pode identificar algumas doenças que eventualmente estejam se manifestando de uma maneira mais curta. Em várias situações onde a doença, a patologia pode levar a uma parada cardíaca, é possível, sim, identificar sintomas premonitórios, como até mesmo no infarto. É muito comum a gente que vê pacientes internados, infartados que sobreviveram, que tiveram um desfecho, que tiveram um evento mais ou menos súbito, a gente vai conversar com esse sobrevivente, frequentemente já existiam sintomas, já existiam sinais de alerta que não foram adequadamente reconhecidos. Eu acho que vale a pena até eu comentar aqui algumas experiências práticas e algumas situações anedóticas que ajudam a esclarecer. Eu tive, ano passado, um paciente, até sogro de um colega, que teve uma parada cardíaca na vigência de um infarto agudo, um senhor atlético, na casa dos seus 70 anos, um militar aposentado. Uns 15 dias antes, ele vinha sentindo uma opressão no peito quando ele fazia uma caminhada, uma corrida, e ele achava que era problema de gases, e aí ele se exercitava mais ainda. Às vezes ele ia fazer flexões para poder melhorar, e ele não estava melhorando, e com o tempo a coisa começou a se tornar mais frequente, mais a miúde, até que uma emergência como essa aconteceu. Então, se a gente ficar atento para que não é normal desmaiar, não é normal ficar com palpitações aos esforços, não é normal ter uma limitação da capacidade que era normal antes, seja por falta de ar, seja por dor no peito. E se existe alguém na família com um histórico dessa natureza, eu acho que já fica mais fácil alertar para quem precisa procurar uma ajuda especializada. E é importante também, né, Alexandre, além de que esse caso que você exemplificou, o paciente já tinha sintoma 15 dias antes, né? Então, talvez, se ele tivesse feito uma avaliação antecipada, ele não tivesse tido esse desfecho aí da parada cardíaca ou até mesmo infartado, né? Então, isso é muito importante. Outro detalhe também que eu acho que é necessário a gente destacar é que o paciente também pode ter risco de arritmia e ser completamente assintomático. A gente tem que entender que mesmo independente da idade, tem que ter uma avaliação médica especializada que pode buscar esses marcadores mais específicos para risco de arritmia, principalmente quando tem algumas doenças genéticas, como a gente pode destacar a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença que muitas vezes ela é de difícil diagnóstico, passa despercebido, e quando o indivíduo vai fazer exercício físico mais intenso, esse exercício pode levar esse indivíduo à morte, porque ele tinha uma característica que não foi identificada. Outras doenças genéticas também, como cardiopatia arritmogênica de ventrículo direito, que era a antiga displasia arritmogênica do ventrículo direito, mais comum ali na região de Vêneto, da Itália, onde
também, classicamente, tinha mais óbito em atletas relacionado a essa doença, e, felizmente, esses marcadores eles estão... a busca por esses marcadores é mais frequente e esses problemas estão cada vez menos frequentes na nossa área, né? Mas é sempre muito importante estar atento para identificar esses problemas. E o outro problema principal que você mesmo falou, que é um paciente que pode ter um infarto. Então, aquele paciente que tem um infarto, ele vai ter uma sequela no coração, vai desenvolver uma cardiopatia, que essa cardiopatia vai ser o substrato ou o caminho para aquela arritmia acontecer, e esse indivíduo também está em risco de uma parada cardíaca. Então, André, a gente, diante de tudo isso que a gente falou, a gente vê que a parada cardíaca ela pode acontecer em diversos ambientes. Ela pode acontecer no ambiente hospitalar, pode acontecer numa via pública, pode acontecer em casa. Então, pensando numa parada cardíaca que acontece no ambiente extra-hospitalar, em via pública, o que você orientaria a população para conduzir uma ocorrência desse tipo? Essa é uma boa pergunta, Cadu. Em primeiro lugar, a gente tem que estimular as pessoas para que não tenham medo de socorrer quem está passando por uma necessidade desse tipo, né? Então, a partir do momento que você vê uma pessoa que cai ao chão inconsciente, você não deve ter medo de tentar abordar e tentar fazer algo para ajudar, porque o que você fizer pode ser útil. Em primeiro lugar, é importante que a gente, lógico que as pessoas que não têm treinamento para reconhecimento de pulso, vão ter uma preocupação em chamar aquela pessoa para saber se de fato ela perdeu a consciência, né? Chamar ativamente se a pessoa responde ou se dá algum tipo de estímulo. Em segundo lugar, é muito importante chamar alguém para auxiliar naquela condução. Por exemplo, você tem que estar preocupado com aquela pessoa que está precisando da ajuda naquele momento, mas é interessante que tenha alguém do seu lado para fazer coisas simples, como, por exemplo, ligar para um serviço de emergência, como o 192, né, que é o SAMU, para buscar uma assistência um pouco mais especializada, procurar verificar se naquele local existe uma equipe de socorro ou mesmo desfibriladores automáticos disponíveis, né, que possam auxiliar naquela condução. E, obviamente, que a partir do momento que você detecta que aquela pessoa não responde e que não está respirando, é importante também iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar, que basicamente, né, a gente pode resumir pela massagem cardíaca externa, que é a coisa mais importante para tentar salvar uma vida. E cada minuto que você retarda esse tipo de assistência, você diminui em cerca de 10% a possibilidade de um paciente sobreviver, a ponto de que, a partir de 4, 5 minutos, a chance de sobrevivência ela é muito remota. Então, é muito importante que aquele atendimento seja feito inicialmente. Isso, e deixar claro também que, muitas vezes, quando a pessoa não sabe reconhecer a parada cardíaca, se ela fizer aquelas manobras de massagem cardíaca no peito dessa pessoa, vai causar um desconforto, mas não vai causar nenhum dano, né? Então, é importante que, se estiver na dúvida, deve sim iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, porque se aquele indivíduo estiver mesmo em parada cardíaca, quanto mais rápido ele for, mais chance o indivíduo vai ter de sobreviver. Então, Alexandre, a gente, ainda dentro desse tema, né, a gente percebe essa necessidade de expandir o treinamento, né? População leiga, como você mesmo falou, que a gente tem que entrar também nas escolas, né? E quando a gente tem uma parada cardíaca dentro do domicílio, por exemplo, as paradas cardíacas que acontecem no ambiente extra-hospitalar, 86% dessas paradas cardíacas acontecem dentro do domicílio. Então, a parada cardíaca que acontece a nível domiciliar, muitas vezes, vai ser presenciada ou pela funcionária doméstica, ou por uma criança que vai estar dentro de casa. Muitas vezes, os adultos, em fase ativa, vão estar fora da residência e esse evento vai ser presenciado por uma criança. Então, existe a importância de treinamento nessas faixas etárias também. Como é que você observa isso, Alex? O treinamento da população leiga é uma ação que tem impacto em exemplos práticos que a gente conhece pelo mundo, como é o caso da população de Seattle, como é o caso do programa em Tucson, nos Estados Unidos. E
a parceria entre os serviços de resposta rápida de paramédicos, bombeiros, atendimento pré-hospitalar de profissionais de saúde não médicos e a comunidade. Tá? Seattle, por exemplo, é um exemplo de resposta bem-sucedida na assistência à parada cardíaca, onde custos de suporte básico de vida, suporte básico de vida, identificação da função de um desfibrilador automático ou semiautomático externo, da mesma maneira como se treina as pessoas a como se conduzir diante de um incêndio e manusear um extintor, por exemplo, é extremamente salutar e efetivo treinar e educar a população a se comportar diante de uma parada cardíaca. E são ações que não requerem atividades muito complexas ou habilidades mais sofisticadas. É reconhecer uma vítima irresponsível e que não responde às solicitações, reconhecer que você pode estar diante de uma parada cardíaca porque aquela pessoa não está respondendo e possivelmente não está respirando, acionar o sistema de saúde imediatamente através do número de emergência, como é o caso do 911 nos Estados Unidos, aqui como é o caso do nosso SAMU, Serviço de Assistência Móvel de Urgência, e iniciar imediatamente manobras de compressão torácica. A gente não fala mais massagem cardíaca, até para não gerar aquela impressão errada que o leigo faz. Eu acho que muita gente aqui já presenciou, se já testemunhou, está aquela vítima parada no chão. Eu já vi umas 2 vezes alguém pular em cima da vítima, do paciente, e começar a massagear a parede anterior do tórax como se estivesse realmente espalhando a mão por cima do peito. Isso não tem efetividade nenhuma, porque o que funciona é você manter fluxo de sangue através de pressão que se faz apertando o tórax como se fosse um pólipo em cima da caixa, e uma tarde de treinamento é o suficiente para exercitar, preparar pessoas que são células que vão sair divulgando e espalhando essa ação, o que é realmente muito, muito efetivo. Quer dizer, uma testemunha, uma pessoa, um transeunte, que aborda uma vítima de parada cardíaca imediatamente, chamando o SAMU e fazendo compressão torácica correta, faz toda a diferença e aumenta em muito a chance de sobrevivência daquela vítima, daquela pessoa que está em parada cardíaca. E isso pode ser ventilado e colocado nas escolas, nos treinamentos de educação e segurança em empresas, como se tem, por exemplo, brigada de incêndio, para uma empresa grande, que são os funcionários que têm um treinamento para se comportar diante de uma emergência, o treinamento necessário para se comportar diante de uma parada cardíaca também é muito bem-vindo. E, finalmente, a disponibilidade do acesso a um desfibrilador automático em em locais de grandes aglomerações, enquanto a resposta especializada dos profissionais de saúde não chegam. Se tiver uma pessoa capaz de manusear aquele equipamento que é autoexplicativo, colando as placas na parede do tórax, do peito da pessoa que está em parada cardíaca, aumenta bastante a chance de salvar uma vida naquela situação. Então, educação, realmente, como você falou, é a palavra-chave para a gente desmistificar ideias completamente sem sentido, que são muito arraigadas, como, por exemplo, botar para cheirar álcool, levantar a pessoa que está lá em parada, puxa aqui, ajuda a botar, sentar, levanta a cabeça, ou trazer uma água com açúcar, alguma coisa, divulgar ações que são realmente efetivas, que é, antes de tudo, acionar o SAMU, iniciar a compressão do tórax e prover a chance de uma desfibrilação imediata. Assim, aproveitando o que a Alex falou, né, a gente vê uma cena muito comum até em jogos de futebol, ou mesmo em ambientes públicos, né, quando a pessoa perde a consciência, um monte de gente em volta
e tira a camisa e começa a abanar, né, para ver se aquilo ali vai aumentar a oferta de oxigênio para aquela pessoa. Isso é uma medida completamente inútil, né? Você deve, se o paciente ele está respirando, você deve dar, inclusive, espaço, né, para que ele tenha condição de respirar melhor, desobstruir as vias aéreas, né, deixar ele numa posição mais confortável, e, obviamente, que se ele não está respirando e provavelmente não tem batimentos cardíacos, como o Alex falou, ele tem que se iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar. É muito importante, assim, tudo que foi falado, né, para que a pessoa não tenha medo, né, de abordar e de ser aquela pessoa, de se responsabilizar ali por atender, mesmo não sendo um profissional de saúde, aprender mesmo a fazer massagem cardíaca com qualidade, como o Alexandre destacou, que é fazer uma massagem no tórax não resolve, tem que ser compressão forte, o tórax tem que descer 5 a 6 centímetros para que ele possa ser efetivo, e o choque rápido, né? Então, por isso o desfibrilador externo automático é muito importante. Diante disso, a gente vê que é a necessidade de sensibilizar os gestores, né, para que eles coloquem desfibriladores externos em pontos estratégicos, principalmente nos locais públicos que tem muita circulação, feiras de eventos, aeroportos, estádios de futebol, todos esses locais já existe legislação que obriga a presença de desfibriladores externos automáticos, e a população, de uma maneira geral, tem que ser treinada. Então, o que podemos fazer? Temos que sensibilizar os empresários. Então, os empresários têm que entender que todo o seu arsenal de funcionários tem que ser treinado nisso, e aí a gente entra nas escolas e, dessa forma, a gente consegue difundir cada vez mais esse ensinamento para o leigo, para que ele não tenha medo e que ele assuma mesmo o protagonismo de salvar uma vida de uma pessoa que é acometida de uma morte súbita num ambiente público. E agora, assim, falando um pouco da área mesmo da arritmia cardíaca, entrando aqui um pouco na eletrofisiologia, aproveitando a expertise dos nossos convidados, quero perguntar aqui para o doutor André Rezende, como eletrofisiologista, quais são os avanços atuais da especialidade e como essa especialidade ela pode impactar na estatística atual da morte por arritmias cardíacas. Pois é, Cadu. A eletrofisiologia cardíaca terapêutica, ela se inicia ali por volta do início dos anos 90, né, ainda no século passado, e se a gente for pegar dos últimos 30 anos, né, que a gente está praticamente completando aí um pouco mais de 30 anos da eletrofisiologia terapêutica, os avanços são enormes, né? Inicialmente se tratavam arritmias mais simples, procedimentos menos complexos, e hoje existe a possibilidade de se tratar de substratos extremamente complexos de pacientes com arritmias relacionadas a cardiopatias estruturais avançadas, e até mesmo a possibilidade de se fazer intervenções sem a necessidade da exposição radioscópica, né, do raio-x, que é uma limitação para o procedimento, uma vez que a gente tem que visualizar os catéteres. O sistema de mapeamento hoje permite, associado com outros métodos de imagem, que você possa fazer procedimentos praticamente sem utilizar a radioscopia. São os avanços, as formas de energia, os catéteres, o sistema de mapeamento. Cada vez mais é possível abordar mais arritmias, né, arritmias que alguns anos atrás seria praticamente inviável, né, de você abordar invasivamente, e isso, sem dúvida, que vai impactar, né, na redução de eventos e até de morte súbita em pacientes com algumas doenças cardíacas mais graves. Importante saber que são casos específicos, né, e que têm realmente a sua indicação e que tem tratamento para isso, para alguns problemas, né? E, Alexandre, agora voltando para a parte de estimulação cardíaca, né, que usa os aparelhos implantáveis, quais são os avanços e como essa especialidade também pode impactar de maneira positiva na população geral? O impacto é fácil de ilustrar, já vista que até a década de 50 não existia outra forma de salvar uma vida com problema elétrico, como é o caso da falência, o colapso total do sistema elétrico do coração com parada elétrica, com bloqueio atrioventricular.
que não o implante de um marca-passo. Todo mundo conhece, já ouviu falar, tem noção do que é uma pessoa com um marca-passo, com aquele reloginho colocado aqui debaixo do peito, vivendo uma vida normal, circulando entre nós, trabalhando e até mesmo praticando atividade física. Contudo, até 1957, não era possível se salvar uma vida com um recurso como esse. E quando a gente vai ver a história da estimulação artificial promovendo saúde para essas pessoas, cujos corações não têm capacidade de contração, de bater espontaneamente, isso não era possível. Uma pessoa fazia uma cirurgia para corrigir um problema numa válvula, um problema congênito, e ficava sem batimentos e não tinha como isso ser resolvido. Até que se conseguiu viabilizar aqui uma bateria com uma longevidade suficiente para a pessoa sair andando, se locomovendo por aí, foi acoplada a um sistema de transistores que manda essa energia, reconhece a necessidade e estimula o coração através de um eletrodo colocado, inicialmente direto no coração e hoje através de veias, sem precisar de abertura, sem precisar de uma cirurgia maior. E nesses 60 anos aí, a evolução foi brutal. Evoluiu-se de marca-passos com capacidade de multiprogramação, com capacidade de avaliação remota, dispositivos capazes de estimular locais diferentes do coração, aumentando a efetividade dessa contração, e, finalmente, dispositivos capazes de aplicar um choque de alta energia diante de uma situação como essa que a gente falou aqui, onde as técnicas de suporte básico de vida podem salvar uma pessoa. Esses dispositivos se chamam desfibriladores implantados. A gente conhece os desfibriladores externos, a gente conhece a possibilidade de dispor de desfibriladores externos em locais de altas aglomerações, como shoppings, dentro do avião, em estádios de futebol, mas isso pode ser miniaturizado, implantado debaixo da pele, nessa região subcutânea de uma pessoa, e conectado num eletrodo que é capaz de trazer essas informações e aplicar o choque automaticamente, salvando a vida de quem a gente consegue identificar que já tem um alto risco de desenvolver uma parada cardíaca com morte súbita. Então, o desfibrilador é a evolução de um marca-passo que, além de regular, checar os batimentos, manter uma determinada frequência, tem uma bateria conectada a um sistema de capacitor que armazena energia muito rapidamente e aplica um choque, revertendo esse ritmo. Mais ainda, hoje já é possível, através desses dispositivos de estimulação artificial, monitorar o ritmo dessas pessoas. Pacientes que têm desfibriladores ou marca-passos de última geração, com arritmias complexas, eles podem ser monitorados pelos seus médicos, mesmo quando estão em casa, com a disponibilidade de transmissão por via web das informações que estão ali registradas nesses dispositivos. Então, a estimulação artificial, quer dizer, a capacidade de implantar dispositivos que gerenciam, estimulam, aplicam choque e fazem diagnóstico em pessoas com cardiopatias complexas, aumentou muito a longevidade, a expectativa de viver para essas pessoas e facilitou muito o tratamento na cardiologia para viabilizar mais qualidade de vida também, mais chance de cura e aumento da efetividade das medicações que a gente já faz em termos concomitantes. É importante, né, Alexandre, que a gente sabe que realmente esses dispositivos eles têm um certo custo, né? Mas apesar do alto custo, ele vai trazer para o indivíduo a vida, né? Então, você conversar com aquele indivíduo que teve uma parada cardíaca, que é a morte, e que um aparelho automaticamente consegue reverter e trazer a vida, né? A gente sabe que isso aí não tem preço, a vida depois da morte, né? Então, acho que é o grande benefício desses desfibriladores, um grande avanço para a medicina, e também a gente sabe que a parte da eletrofisiologia também aí vem crescendo demais, trazendo muito benefício para os pacientes que têm arritmia cardíaca. Bom, a gente está chegando no final, o nosso bate-papo aqui está muito agradável, muita coisa
boa que a gente conversou, mas nós passamos as informações principais. A campanha Coração na Batida Certa, ela já acontece desde 2007, e em 2010, o dia 12 de novembro foi definido como o Dia Nacional da Prevenção de Morte Súbita Cardíaca. Então, todos os anos, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas vai sempre se movimentar para tentar informar cada vez mais a população sobre esse tema e mostrar que é fácil, mostrar que realmente o público leigo tem capacidade de absorver essas informações e de se tornar o protagonista dessas ações. Vou dar aqui um tempo para os meus convidados, Alexandre primeiro, depois o André, e depois a gente finaliza o episódio. Bom, gente, foi um prazer estar aqui nesse podcast com vocês. Eu me sinto muito à vontade de trocar essas ideias aqui entre amigos e dividir aqui essa expertise que vocês têm e que facilitam muito essa conversa franca, transparente e fluida, que eu tenho certeza que foi muito proveitosa para quem está nos ouvindo, e reiterar as suas palavras sobre o dia 12 de novembro, que é um marco. A campanha de prevenção de morte súbita ela acontece o ano inteiro. O dia 12 é um dia emblemático, onde, no Brasil inteiro, membros da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas estarão exercendo atividades educativas, atividades até mesmo assistenciais, junto a estudantes de medicina, junto a meios de comunicação, junto a instituições que atuam no combate às doenças cardiovasculares. E eu tenho certeza que esse ano não vai ser diferente, vai ser mais um sucesso. Dessa vez encabeçada aí pelo Cadu, a gente vai poder fechar 2022 com, acho que, mais um sucesso e mais números aí positivos nessa luta que não para, essa luta que é constante e que, felizmente, eu posso aqui ter o prazer de compartilhar esses momentos aqui com vocês. Muito obrigado aí pela parceria, muito obrigado pela oportunidade de trocar essas ideias aqui e vamos em frente. Que bom, amigo. Eu que lhe agradeço. E Andrezinho? Eu faço minhas as palavras do Alex, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? São grandes amigos, né? Além da capacidade profissional de cada um, que já é bem conhecido, e eu conheço particularmente, pessoalmente, cada um de vocês. É um prazer a gente estar discutindo temas importantes e dizer que essa campanha ela tem uma importância, ela que vai além, né? É uma importância que vai para o público leigo, vai para o cardiologista, vai para o especialista. Nós temos que incentivar que as pessoas reconheçam arritmias cardíacas, que procurem se cuidar, que procurem afastar fatores de risco reversíveis para as doenças cardiovasculares e, ao mesmo tempo, identificar outros fatores de risco, como já foi dito aqui, pacientes, pessoas que têm parentes de primeiro grau com morte súbita precoce, fazer com que o cardiologista ele tenha uma atenção especial para aqueles pacientes que têm um histórico de síncope ou de palpitações, pacientes com alterações eletrocardiográficas, né, que precisam ser avaliadas melhor. Muitas dessas doenças elas não têm alterações estruturais específicas, né, são doenças que são muito relacionadas à estrutura a uma alteração de uma estrutura celular que vai manifestar por uma arritmia ou por uma alteração eletrocardiográfica específica. Então, é importante difundir nas pessoas essa necessidade de ter um olhar diferenciado para o reconhecimento de situações de risco para as arritmias cardíacas. Essa campanha, que já vem sendo realizada há alguns anos, é extremamente importante. Toda a comunidade da arritmia brasileira ela se envolve nessa data, né, para tentar fazer ações nesse sentido, e eu tenho certeza que esse ano não será diferente, né, teremos uma campanha muito proveitosa, e parabenizo mais uma vez a Sobrac pela iniciativa, e a você, Carlos Eduardo, nosso querido Cadu, que está à frente desse processo. Um grande abraço a todos. Muito obrigado aí novamente a vocês, Alex Fagundes, André Rezende, e agradecer também aos ouvintes que estão nos acompanhando aqui até agora. Você acabou de ouvir mais um episódio do Conexão Sobrac, que é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Ouça os programas que já estão realizados
nas principais plataformas e também no site da Sobrac, www.sobrac.org. Grande abraço a todos, nos encontramos no próximo episódio. Até mais.